Bom dia, crianças! Vocês com certeza conhecem muitos super-heróis. Eu trouxe alguns hoje para ver com vocês. O Batman, o Homem-Aranha e o Hulk. A nossa história de hoje é sobre Gideão, um super-herói escolhido por Deus. O povo de Israel viveu durante um determinado período sob o domínio de um povo muito mau chamado povo midianita. Nessa época, o povo de Israel precisava viver escondido e esconder a sua comida, pois os midianitas sempre roubavam seu gado, a sua lavoura, a sua colheita e não deixavam o povo de Israel em paz. Certo dia, Gideão, após ter colhido trigo, estava embalando em feixes para guardá-lo e protegê-lo dos midianitas. Quando de repente apareceu um homem vestido de branco falando com ele. Este homem lhe disse: Gideão, você foi escolhido por Deus para guiar o seu exército contra o povo midianita. Gideão ficou muito assustado. Mas eu sou de uma família muito pobre e sou o mais fraco dentre os membros da minha família. Como eu vou fazer isso? E o anjo do Senhor disse: você foi escolhido, Gideão, você vai saber guiar o povo e no momento certo vai saber o que fazer. Gideão então começou a se conformar e aceitar a ideia de que ele seria o guia do exército do povo de Israel na luta contra os midianitas, mas pediu para Deus lhe dar mais alguma prova. E para isso falou com Deus que deixaria um pedaço de lã durante a noite ao relento, e que na outra manhã, se essa lã permanecesse seca e a terra toda em volta molhada, ele então teria mais certeza de que havia sido escolhido por Deus para essa tarefa. Na outra manhã aconteceu exatamente o que Gideão havia falado com Deus. A lã estava molhada e a terra em volta toda seca. Gideão então já ficou mais convencido, mas ainda assim pediu mais uma prova para Deus. Deus, faça com que essa lã, então, amanhã permaneça seca e a terra toda em volta dela molhada, para que daí, de fato, eu tenha certeza de que eu fui escolhido para ser o chefe do teu exército. Na outra manhã aconteceu exatamente o que ele havia combinado com Deus. A lã estava seca e a terra ao redor molhada. Gideão, então, finalmente se convenceu de que deveria guiar o exército de Israel contra os midianitas. E reuniu todo o exército do povo de Israel. Mas Deus lhe disse: Gideão, há muitos homens nesse exército. Você deverá lutar com um exército bem menor. Dispense alguns desses homens. Então Gideão falou com o pessoal do exército e disse: todos de vocês que tenham medo, que não se sintam preparados, podem voltar para suas casas. O exército, então, ficou bem menor. Mas ainda assim, Deus, ao ver o tamanho que havia ficado o exército, ainda achou o exército muito grande e falou para Gideão: Gideão, conduz os soldados até a beira de um rio e faze com que bebam água. Aqueles que permanecerem sentados e não se agacharem em direção ao rio, mantenha estes como teus soldados no teu exército. Gideão, então, fez como Deus lhe falou. E o seu exército, então, o exército do povo de Israel, permaneceu com somente 300 homens. E Gideão, então, planejou o seu ataque ao acampamento dos midianitas. Reuniu os homens em 3 grupos de 100 soldados e as armas desses soldados foram somente vasos de barro ou jarros de barros, cornetas e tochas. Ao sinal de Gideão, os soldados então começaram a tocar as cornetas, acenderam suas tochas, jogaram os vasos no chão, fazendo grande barulho, o que assustou bastante, na verdade, os soldados então acordaram assustados, os soldados midianitas que estavam no acampamento,
acordaram assustados e começaram a correr uns atrás dos outros, começaram a se ferir uns aos outros e, muito assustados, logo após, começaram a fugir. E o povo de Israel veio atrás deles e eles fugiram para bem longe, deixando então, a partir daquele dia, o povo de Israel em paz e sossegado. Iniciou então uma nova era de paz e tranquilidade para o povo de Israel, longe do povo midianita. Essa história nos mostra que a confiança que Gideão teve em Deus fez com que ele vencesse um exército muitas vezes maior em número do que o exército que ele havia reunido, e que Deus está ao nosso lado e está sempre nos guiando para o caminho que ele escolheu para nós. E ainda nos mostra que nós devemos, todos os dias da nossa vida, confiar em Deus, confiar em Jesus, entregar nossa vida para Ele. E Ele, Deus, é nosso super-herói e vai nos conduzir durante todos os períodos, inclusive aqueles mais difíceis da nossa vida. Querido Jesus, muito obrigado por teres me dado mais uma oportunidade de ouvir a respeito de Ti. Ajuda-me a sempre ter confiança e entregar minha vida a Ti. Cuida de mim e da minha família. Amém. Um abraço a todos e bom domingo.